E aí pessoal, seguinte, vamos lá. Tem um material aqui de anotações, certo? Vou pegar aqui, ó, primeira parte, tá? Nossa primeira parte aqui das anotações de enfermagem. É o mesmo documento, tá? Eu vou reforçar isso. É o mesmo documento do Corém, tá joia? É o mesmo tipo de documento. Se vocês pegarem o PDF que eu disponibilizei para vocês há um tempo atrás, dos manuais, do guia, né, do Corém para o preenchimento, registros de anotação e tudo mais, é a mesma documentação, é ela que eu usei como base, tá joia? Então assim, eu montei assim, tirei alguns elementos que eu julguei serem mais importantes, mais fundamentais para o nosso estudo, para nossa rotina, tá? E daí eu coloquei aqui no documento em PDF, certo? O que é interessante vocês saberem, o que é importante vocês estarem sabendo? A parte da documentação, tá? Toda a parte da documentação, todo o aspecto de como assim, como documento, como algo do tipo, vamos dizer que para estudo, certo? Pelo menos inicial, um passo inicial, tá? Da nossa abordagem, eu vou pegar esse documento em PDF, tá? Para cobrar as atividades, ou seja, a documentação do Corém, toda a documentação completa, todas as páginas, toda a legislação, tudo mais, não é tudo aquilo que cai em prova, tá? É isso que eu estou querendo chegar, é isso que eu quero dizer. Não é tudo aquilo que vai cair na prova. O que eu vou pedir em prova vai ser esse material aqui, tá? E por que eu vou fazer isso? Porque no material do Corém ele traz o conteúdo referente ao técnico de enfermagem, ele traz o conteúdo referente a enfermeiro, ele traz o conteúdo referente a outros profissionais que podem acabar atuando no setor. Ele pode acabar trazendo de repente algum conteúdo adicional, né, que não cai. Oi, neném. Oi. A luz do meu quarto queimou. Tá jóia, papai já vai trocá-la. Papai já vai lá trocar. Vai lá um pouquinho. Participação especial do meu nenê. Então assim, toda essa estrutura, tá, que ele traz no guia de uma forma bastante completa, mais complexo, traz procedimentos que inicialmente a gente tem um nível, né, você tem que ter um nível de profundidade do conhecimento técnico mesmo um pouquinho mais avançado, e eu acredito que só iria confundir mais do que ajudar. Então o que eu fiz? Eu separei tudo aquilo que era prerrogativa do técnico de enfermagem, tudo aquilo que além de ser do técnico de enfermagem é mais comum de vocês estarem vendo, é mais recorrente, tá? Algumas coisas com certeza vocês já viram em outras disciplinas, alguns procedimentos mais fundamentais vocês já viram, então acredito que assim a gente consegue criar um balanço, tá, entre um item e outro, certo? Eu não vou, assim, como é muito repetitivo, tá? Eu coloquei ele de uma forma mais completa, mas ele corre o risco de ficar muito repetitivo se eu ficar lendo item por item. Então, até porque como é um vídeo e vocês, né, vão estar vendo, vão estar, né, podendo acompanhar, tem um PDF do lado, se quiser fazer né, dar uma olhada no vídeo, acompanhando de alguma maneira, tá? Dá pra gente fazer o seguinte, eu vou ler aquilo que é mais importante para não ficar cansativo, tá? Então assim, o que a gente tem aqui, ó, com resolução do COFEN, tá, com relação a registro de enfermagem, certo? Esse daí material aqui. Então o texto do COFEN ele traz o seguinte: a responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então assim, ó, quando fala isso, tá, gente, ó, registro nesse sentido aqui, ó, no prontuário do paciente, inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então assim, o que está querendo dizer é que assim, o fundamental é tudo que é importante você registra. O manual inteiro, se você pegar ele para ler, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa com a mesma lógica, ou seja, o que você fez que é importante ao tratamento, você registra, tá?
Então, por exemplo, você fez uma medicação, é importante saber qual que cor favorita do paciente? Não. Você fez um procedimento, é importante saber se ele tomou banho ontem, né? Não tem nenhum sentido. Então, assim, são as informações, tá, relacionadas ao procedimento, ao processo do momento. Tá? É isso que a gente vai focar bastante, a gente vai pegar bastante. Prestar informações escritas e verbais, completas, fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Ou seja, tá, gente, eu vou me deter um pouco mais nesses parágrafos, nesses trechos de legislação, que é o seguinte: você tem aqui o que? A questão de que o prontuário ele tem que garantir continuidade. A gente vai ver isso depois, né, mas num outro slide. Ele tem que garantir continuidade, tá? E o que vem a ser isso? Garantir a continuidade. A garantia de continuidade é: você pega um atendimento hoje, certo? Você assumiu um paciente, tá? O que acontece? Você, ao assumir um paciente, você vai ver o prontuário e você tem que ter uma clareza do que aconteceu com ele até aquele momento. Não pode ficar nada vago do que aconteceu com aquele paciente. A gente já conversou sobre isso, tá? Proibido registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada, tá? Então, assim, quando a gente vai falar, sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de acompanhamento, tá? A gente faz a anotação com os dados, tá? Com os dados completos, certo? Então, assim, o que seria uma anotação parcial, tá? Um registro parcial, né? Seria, por exemplo, a pressão, ela tá, o paciente normotenso, tá? Normotenso, mas normotenso ele pode estar com a pressão, você sabe que, lógico, ele está com a pressão estável, beleza? Mas estável quanto? É normotenso 13/8 ou é normotenso 10/6, tá? Então, assim, peraí, né? Normotenso, mas qual o valor disso? Tá? Então, você não pode fazer registro faltando informação. Não pode fazer aquele registro que leve para dúvida, tá? E sobre registro inverídico, nem tem o que se falar, né? Você não pode mentir no prontuário, obviamente, né? E aqui traz uma observaçãozinha do Código Penal, né? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir a declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ok, o que isso tudo significa? Você pegar o prontuário, você deixar de anotar alguma coisa, porque aquele registro que você faria poderia levar a algum problema para alguém ou para você. Você rasurar o prontuário para evitar que dê problema para alguém ou para você, certo? Então, isso é julgado, gente, entra no âmbito de documentação, e isso é julgado na esfera civil, na esfera penal, não apenas no Comitê de Ética do Conselho. Então, você tem aí pelo menos 3 áreas diferentes julgando a mesma coisa. De repente, para o Corém, eticamente, você deve sofrer determinada sanção, tá? Por outro lado, se você pega, por exemplo, no Código Civil, você vai ter outro tipo de penalidade, e no Código Penal você vai ter outro tipo de penalidade ainda, tá? Então, olha o tamanho do problema, tá? Não é só o Corém fiscalizar, achar ruim e ser mandado embora, tá? Isso é crime, tá? Isso é crime. Prontuário do paciente, documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e assistência a ele prestada de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Por que fala de imagens registradas, né? Por quê? Porque quando a gente coloca um raio-x, quando a gente coloca um ultrassom, gente,
Um eletro é uma imagem, né? Ele faz parte do prontuário. Então, o registro ele não é apenas escrito. Quando você faz um eletro, aquele eletro faz parte do prontuário. Você faz, olha só, você põe o pedido do eletro, a execução do exame, o exame em si. Tudo isso compõe o prontuário. Então, você tem em mãos a hora que foi pedido o exame, a hora que o paciente foi encaminhado e a hora da execução do procedimento. Então, tudo isso, por exemplo, já é válido, né? Vamos supor, um paciente com dor no peito está há várias e várias horas, né, aguardando um atendimento. Quando tem o atendimento, ele tem a solicitação do exame, aguarda mais um tempão para fazer o eletro e lá no final repara que o eletro tem alteração, né? Olha um problemão aí na mão, né? Esse paciente ele estava potencialmente infartando, né? Vamos supor que ele estivesse infartando, aguardou atendimento da enfermagem, né? E se ele fosse a óbito, iria a óbito por ficar na fila tempo demais dentro de uma unidade, por exemplo, tá? Então, assim, por isso você tem a questão dos registros de horário, né? A gente registra horário, a gente registra a data, muito frisado a questão do horário. Você encaminhou para executar um procedimento, vamos supor, agora, né, 18 horas, né? O que acontece? Esse procedimento tem que estar sendo executado num horário razoável, tá? Não digo 18h05, né? Mas vamos supor, uma unidade pequena, não tem fila, né? 18h15, um eletro já até dá para estar pronto, né? Mais que isso, você está expondo esse paciente, né? Porque se está pedindo um exame desse numa situação de urgência ou urgência relativa, né? É algo que tem que ser considerado, tá? Então aqui, ó. Bom, procurem fonte de informações clínicas e administrativas para tomada de decisão e um meio de comunicação compartilhado entre profissionais da equipe de saúde. Então, o prontuário é como se fosse também uma prancheta de trabalho, né? Você chegou e está trabalhando. Você faz lá, aplica lá todos os registros do seu trabalho. Quando você termina o seu trabalho, o colega chega e ele vai dar continuidade. Vamos supor que você volte amanhã. Você vai voltar e você vai verificar que o que você fez, o colega continuou e agora você vai continuar o trabalho do colega, certo? Essa é uma comunicação da equipe, é uma forma de comunicação da equipe, certo? É um tipo de prancheta de trabalho, tá? Muitas empresas chamam isso de, acho que sketchboard, coisa assim, tem vários nomes, mas é em âmbito de saúde, prontuário, tá? E aqui, tá? Relatório de enfermagem. Considera-se relatório de enfermagem todos os registros referentes a ações executadas pela equipe de enfermagem. É importante, até tem um exemplo na sequência aí, tá? Que assim, relatório de enfermagem, gente, não é só a anotação. Então, eu vou fazer o relatório aqui de enfermagem, ok, né? Mas se de repente for escrever um livro ata de passagem de plantão, eu estou fazendo um relatório de enfermagem também? Tô fazendo também, tá? Então, tem que prestar muita atenção. Um livro ata é um relatório de enfermagem. Um registro de produção dos atendimentos, tá? É um relatório de enfermagem. Todo o seu trabalho, quando você consolida ele, quando você formaliza ele, tá? No sentido de organizar o seu serviço, ele passa a ser um relatório de enfermagem. Não confundir com anotação de enfermagem. Anotação de enfermagem é quando você executa um procedimento e pontualmente registra, tá? Você faz algo e faz o registro, faz algo e faz o registro, ok? Relatório de enfermagem você pode fazer, você vai fazer num livro ata, você vai fazer numa planilha, você vai fazer num fechamento do mês, você vai fazer numa série de recursos aí que existem, tá? Para acompanhar o rendimento da equipe, certo? Bom, vamos ver aqui. Eu acredito que
desse ponto em diante, dá pra gente estar fazendo em outro vídeo, dá pra gente estar colocando em outro vídeo, mas para constar um ponto em comum com todas as orientações que vão seguir, tá? A anotação, né, a anotação de enfermagem no caso é um reflexo da prática, certo? Ela deve implicar consideração ética. Então, quando você vai fazer um registro no sentido de anotação de enfermagem, aí você está registrando também o seu comportamento. Lembre-se disso. A forma como você vai registrar, o respeito que você tem com as palavras em relação ao paciente, isso é muito importante. Regras importantes, né, para a elaboração das anotações de enfermagem, né, ser precedido de data e hora, a gente já discutiu isso em outra aula, né? Você tem que colocar data, tem que colocar horário sempre. Está no posto de saúde, é um prontuário de posto de saúde, mas vai colocar data e hora? Vai colocar data e hora. Você atendeu o paciente 11 da manhã, você atendeu o paciente 15 horas, você atendeu o paciente 16h37, né? Você vai colocar a data e a hora. Assinatura e identificação do profissional com o número do Corém. Aqui traz algumas resoluções, alguns registros. Eu coloquei uma observação aqui, porque alguns estados eles não obrigam o uso do carimbo, não dão, você não sofre uma penalidade por não usar o carimbo. No caso do estado de São Paulo, se você não faz uso do carimbo, algumas subseções elas podem te advertir de uma forma mais severa. O uso do carimbo ele é exigido, você não substitui o carimbo escrevendo o nome e escrevendo Corém número tal, tá? Até um tempo atrás podia ser feito, nas últimas fiscalizações isso passou a ser cobrado, tá? De que não fosse feito, tá? Passou-se a cobrar exclusivamente o carimbo no estado de São Paulo. Alguns estados não obrigam dessa maneira. Tá? No caso de São Paulo, a tendência é de obrigar, certo? A fazer isso. E isso veio de algumas fiscalizações do Corém, conversando com os fiscais, né? E isso que foi orientado pra gente, isso que foi passado pra gente. A documentação que eu passei para vocês, tá? A documentação que eu passei para vocês é importante frisar, ela traz que o carimbo ele é opcional. Tá? Mas a documentação que eu passei para vocês, ela foi emitida pelo COFEM, foi publicada pelo COFEM, então pode ter essa variação. Tá joia? Pessoal, ficar por aqui, deixar para o próximo vídeo o restante. Beleza? Falou!